Olá, pessoas! Os aposentados e pensionistas da Previdência Social estão em compasso de espera pela pauta da parte do titular do Supremo Tribunal Federal da ação da revisão da vida toda. Aqui tem direito todos os segurados que trabalharam antes do Plano Real, vale dizer, antes de julho de 1994. Como se sabe, o INSS, com a vigência da regra de transição do artigo 3º da Lei 9876 de 1999, passou a aplicar a todos os segurados o cálculo dos benefícios relativos a aposentadorias pela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição recebidos a partir de julho de 1994, portanto, ignorando os ganhos obtidos antes daquele período. Evidentemente, se os ganhos obtidos anteriormente a julho de 1994 foram maiores, o valor do benefício seria majorado com evidentes ganhos aos aposentados, o que é desinteressante para o INSS em termos de dispêndios financeiros, em termos de caixa. É contra essa tungada da regra de transição que os aposentados e pensionistas lutam no sentido de fazer prevalecer a condição mais vantajosa para o segurado. Como, aliás, ficou decidido no julgamento do tema 999 no Superior Tribunal de Justiça, no sistema de recursos repetitivos sobre a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 1991, na apuração da aposentadoria, quando for mais favorável do que o previsto na regra de transição, que apenas permite o cômputo dos salários ganhos depois de julho de 1994. Quer dizer, pela regra da Lei 8.213, a chamada regra definitiva permite considerar no cálculo do benefício a média de todos os salários de contribuição relativos a todo o período em que a pessoa trabalhou. Contra essa decisão do STJ, o INSS manejou recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, recurso esse que foi julgado no plenário virtual da Corte, com a obtenção do resultado final favorável aos aposentados e pensionistas, com o placar de 6-5, sendo o voto de desempate feito pelo superministro Alexandre de Moraes, confirmando, portanto, o julgamento do Tribunal da Cidadania, que é o Superior Tribunal de Justiça. Por causa do destaque apresentado pelo ministro Cássio Marques, o processo foi levado do plenário virtual ao plenário físico, onde ele será submetido a novo julgamento com anulação de todos os votos e análise detalhada da situação. Sendo assim, continua aberta aos interessados a possibilidade de pedir em juízo a revisão da vida toda, para aqueles que trabalharam antes de julho de 1994 e que tiveram o benefício liberado após 29 de novembro de 1999. Mas como pedir a revisão da vida toda? Primeira coisa, o interessado deve ter a sua aposentadoria concedida entre o período de 29 de novembro de 1999 até 13 de novembro de 2019, quando houve a edição da Emenda Constitucional número 103, já no governo Bolsonaro. Segunda coisa, o interessado precisa verificar a época do recebimento do benefício. Por quê? Porque existe um prazo decenal para pedir em juízo a revisão da vida toda. Esse prazo tem o seu início contado a partir do mês seguinte ao da percepção da aposentadoria. Digamos que o benefício tenha sido concedido, por exemplo, em junho de 2014 e o segurado começou a receber o benefício em julho do mesmo ano. Nesse caso, o segurado tem até o dia 1º de agosto de 2024 para entrar em juízo com o pedido revisional. Se a pessoa recebe pensão por morte, o prazo de 10 anos é contado a partir da data do início do recebimento da aposentadoria a que se refere a pensão. Terceira coisa, é preciso a pessoa verificar se o pedido de revisão procede, ou seja, se ele é realmente vantajoso. Porque esse processo pode, se ele não for bem planejado, ocasionar uma redução do benefício. Para fazer o levantamento dos salários do período contributivo, o segurado ele deve ir ao site Meu INSS e lá ele obter o seu extrato previdenciário, chamado CNIS. Lá ele encontra toda a relação das contribuições efetuadas ao longo do período, ao longo da sua vida laboral, e quando ocorrer
de não serem encontrados as anotações de salário, é preciso provar a renda da época por outras formas, como, por exemplo, a apresentação de carteira de trabalho, o carnê de pagamento ou o próprio extrato do FGTS. Depois a pessoa pode ir numa calculadora online e ali fazer a atualização dos respectivos valores dos salários. A revisão é interessante para as pessoas que fizeram o caminho inverso àquele naturalmente seguido, ou seja, as pessoas tendem a ter menores salários no início da vida profissional. E à medida que aperfeiçoam, à medida que adquirem experiência, ocorre a elevação dos ganhos. Mas existem as exceções. Por exemplo, as pessoas que no início da vida profissional tinham altos salários, depois, por qualquer motivo, descontinuaram o trabalho e abriram, por exemplo, um negócio próprio que não tenha sido bem sucedido. Nesse caso, o que aconteceu? No início da vida profissional, a pessoa teve melhores ganhos, invertendo o caminho. E nesse caso, nessa situação, é interessante buscar a revisão da vida toda em juízo, porque serão beneficiados com salários maiores anteriores a 1994 e assim será possível aplicar a regra definitiva da Lei 8.213, que considera todos os salários percebidos pela pessoa ao longo da sua vida profissional. Na via judicial também é possível pleitear a diferença do benefício dos últimos 5 anos. A depender do valor envolvido, a ação ela pode tramitar nos juizados especiais federais, se o valor da causa for até 60 salários mínimos, ou se ultrapassar esse limite, o pleito deverá ser feito nos juizados federais comuns. Aí, caso o segurado ganhe a ação, a quitação dos valores será feita através de precatório a ser quitado no exercício seguinte ao da condenação. Valor menor que 60 salários mínimos é recebido através do chamado RPV, que é a requisição de pequeno valor, e tem um recebimento muito mais rápido. É necessária muita atenção nos cálculos, porque se o valor da causa, o valor total, for superior a 60 salários mínimos e a pessoa tenha peticionado no Juizado Especial Federal, ele terá de renunciar ao que passar do valor de alçada, ou seja, ao que passar de 60 salários mínimos. Portanto, por se tratar de ação de complexidade, é aconselhável a pessoa fazer a proposição através de um advogado especializado, começando pela simulação para ver se realmente é vantajoso para o segurado propor a ação. E a simulação deve ser feita através de uma memória de cálculo, considerando o período trabalhado pelo interessado. Compreendidas no rol de possibilidades para a proposição da ação revisional estão as aposentadorias por invalidez, por tempo de serviço, as aposentadorias especiais, as aposentadorias por deficiência e também a pensão por morte. É importante entrar com o pedido de recálculo na expectativa de um julgamento positivo por parte do plenário físico do STF do tema 1102, apesar da pressão feita pelo governo em desfavor dos aposentados. Como mostra desde o pedido de destaque apresentado pelo ministro Cássio Marques até as intervenções intempestivas e desastradas do advogado-geral da União, que faz questão de ressaltar aspectos de natureza orçamentária e financeira, comportamento esse que revela um profundo desrespeito ao teor dos direitos sociais contidos no artigo 6º da Constituição Federal. Porque tanto a AGU quanto o INSS, ao tentarem submeter o assunto a aspectos meramente economicistas, e isso vem à tona com a interferência de dados falsamente majorados, falsamente aumentados, no intuito de impressionar e de impactar através da repetição desse mantra, não apenas no teor do processo, como também junto à mídia, para fazerem com que essas ideias impactem sobre os aposentados e façam com que eles desistam das ações. E aí é preciso dizer que essa insistência na análise econômica do direito por parte da autarquia e da AGU simplesmente afasta valores que não são passíveis de mensuração em termos quantitativos, como é, por exemplo, o ideal de vida boa, que há de ser perseguido por todo e qualquer cidadão. E nele se insere o direito ao melhor benefício, que é base, que é essência pela qual luta o direito previdenciário. Essa recalcitrância do governo em obstacular a revisão da vida toda revela uma profunda insensibilidade política, principalmente tendo em conta a proteção do idoso, que está no artigo 270 da Constituição, e o direito à Seguridade Social no artigo 194, que possui, no fundo, o intuito de
realizar a dignidade da pessoa humana. De outra parte, o teor compromissório da Constituição dirigente, como é a Constituição de 1988, impõe ao juiz em geral a tarefa de efetivar, de tornar realidade os ditames, os princípios e o teor da Constituição, porque estão subordinados a uma ordem de valores que reconhece as políticas públicas. Daí que não se pode esquecer o aspecto contramajoritário da jurisdição constitucional e o sentido normativo da Constituição. Existem linhas mestras adotadas pela Assembleia Nacional Constituinte e transcritas na Carta Magna, que precisam ser respeitadas independente de maiorias políticas ocasionais. E entre elas está o direito a uma aposentadoria justa e digna, que não seja subtraída pelo Estado por meio de golpes regimentais e de argumentação orçamentária e financeira. Este foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Obrigado pela atenção. Tchau!